Olá, terceiro ano, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, na aula de português, nós vamos finalizar o capítulo 9 da apostila de vocês, tá? O capítulo 9, ele começou falando um pouquinho sobre pronomes, né? Para terminar, finalizar os pronomes que nós havíamos iniciado no capítulo 8. E agora, para encerrar o capítulo 9, ele traz para vocês uma introdução sobre verbos. Ok? Então, o que é um verbo? Bom, o verbo é uma classe de palavras que representa ações, tá? Ou estado, né? Porque nós temos aqueles verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, às vezes o andar, que são verbos que não vão expressar uma ação praticada por um sujeito. Tá? Às vezes eles são usados apenas para ligar, né? O sujeito é uma característica, um estado. Eu estou feliz. Então nós temos aí o verbo estar, que é um verbo de ligação, que nesse caso ele não está sendo usado para expressar uma ação. Ele está sendo usado para expressar um estado, ok? E aí nós temos os verbos que representam ação: correr, dançar, brincar e assim por diante. Bom, o verbo, quando ele está no infinitivo, é fácil nós identificarmos. Por quê? Porque são aquelas palavrinhas terminadas por ar, er, ir, que podem ser conjugadas, tá? O que seria conjugar? Conjugar é quando eu pego o verbo e aí eu coloco as pessoas, né? Eu, por exemplo, o verbo cantar. Então, será que ele é um verbo? Tenta conjugar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos e assim por diante, tá? Esse capítulo 9, vocês podem pegar a apostila de vocês aí para seguir, lá na página 106, tá? Que é onde ele vai trazer a questão do verbo. Ele traz então uma introdução falando dos verbos. E aí ele vai apresentar para vocês a estrutura das formas verbais, a estrutura de um verbo. Como um verbo é formado? Quais são os morfemas que formam o verbo? Na verdade, nós já estudamos a estrutura das palavras antes do processo de formação das palavras. Então, isso que eu vou falar para vocês, na verdade, não é novidade. Vocês já ouviram falar sobre isso. Mas agora, especificamente, nós vamos trabalhar com a questão dos verbos, tá? Então, o primeiro morfema que a apostila vai trazer para vocês é a questão do radical. O que é um radical? O radical é aquele morfema que vai carregar o sentido do verbo. É aquele pedacinho que vai ser invariável, né? Não vai mudar e vai trazer aí o significado principal do verbo. Então, por exemplo, se nós temos lá o verbo nadar, tá? Como que eu vou achar o radical? É só você tirar a terminação, ar, er, ir. O que sobra nós chamamos de radical. Então, por exemplo, nadar, tirei o ar, o nad é o radical, tá? Correr, tirei o er, o cor vai ser o radical. Sorrir, tirei o ir, o sor, com R, né? Os dois R's, vai ser o radical. Tudo bem? Depois nós temos também a vogal temática. A vogal temática, o nome já diz, é aquela vogal que vai indicar a qual conjugação o verbo pertence, tá? Nadar, o A é a vogal temática, indica a primeira conjugação. Correr, o E é a vogal temática, indica a segunda conjugação. Sorrir, o I é a vogal temática que indica a terceira conjugação, tá? A vogal temática, quando o verbo está no infinitivo, vai aparecer logo após o finalzinho do radical. Tudo bem? Então, essa é a questão da vogal temática, tá? Aí, nós temos também na sequência a desinência verbal, tá? O que é a desinência verbal? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela.